espiritualidade tão bonito, por esse canto que eu desconhecia. Para mim foi uma surpresa. Estou ouvindo pela primeira vez. Fiquei muito encantado mesmo. De fato, é isso que a gente procura dentro de um retiro. Em primeiro lugar, a conexão com Deus. Em segundo lugar, a conexão consigo mesmo, né? Com cada um de nós, com a nossa interioridade. E depois, consequentemente, com as pessoas com quem nós convivemos e com quem nós compartilhamos a missão. Esses três momentos, né, de reflexão, agora estamos indo para o terceiro e último, que nós estamos fazendo aqui no Retiro Água da Rocha. O primeiro justamente nos recordou, ou nos recordava, essa capacidade e, ao mesmo tempo, essa disponibilidade em vivenciar a missão, em vivenciar o amor de Deus, em vivenciar... Aparece em tela para vocês? Sim. Tá ótimo, obrigado. E há uma característica interessante, né, dessa espiritualidade marista, como nós vimos, que é justamente uma espiritualidade que se dá nessa dinâmica do deslocamento, nessa dinâmica daquilo que nós chamamos de travessia, nessa dinâmica de ir descobrindo gradativamente a presença de Deus em nós. O irmão Michael Green fala que um dos números mais importantes do documento Água da Rocha é justamente esse número 16, né, que nós refletimos O no Ângelo, primeiro... Oi. desculpa te interromper, é porque eu acho que não, eu falei que é a tela toda, mas não é a tela toda essa daqui. Espera lá. Vamos ver agora. Ainda não, né? Ainda não. Vou, Eu acho vou... que vai ter que fechar essa daí e iniciar Sim. outra. É que eu estava com uma tela estendida, Uhum. então eu acho que é isso que está acontecendo. Agora sim, né? Agora sim. Uhum. Tá, tudo bem. Ok. Obrigado, Alex. Então vejam que interessante, né? Eu falava para vocês que o irmão Michael Green dizia para a gente, numa dessas formações, que ele inclusive trabalhou com a Rede Interamericana de Espiritualidade, que um dos números mais importantes do documento Água da Rocha é o número 16, né? Onde fala da presença e do amor de Deus como a fonte da espiritualidade marista. E o número 16, ele começa dizendo assim: nós, seguidores de Marcelino e seus primeiros discípulos, estamos impregnados do mesmo dinamismo interior. Mas o mais importante é o que vem depois. Vivemos um modo de ser e de fazer, movidos por esse mesmo espírito original. Vamos, dia após dia, aprofundando o exercício da presença de Deus em nós mesmos. Ou seja, é uma espiritualidade que se manifesta no cotidiano, no deslocamento, progressiva. E diz assim: essa presença de Deus se manifesta no sentimento profundo de reconhecer-se pessoalmente amado por Deus e na convicção de que Ele nos acompanha bem de perto em nossa experiência humana. Então, essa palavra, essa reflexão nos guia também nessa travessia que nós estamos fazendo. E nessa travessia que nós estamos já quase terminando, nós vimos então no primeiro dia o quanto é importante, né, nós sermos carregados sobre uma tradição tão fecunda como é a tradição marista. Mas a gente não pode confundir a fonte da nossa tradição com a pessoa do Padre Champagnat. O Padre Champagnat, ele está, de fato, nessa experiência fontal, mas a fonte de onde brota a espiritualidade marista, de onde brota o nosso carisma, de onde brota a nossa espiritualidade, é Jesus Cristo. E a maneira como nós vivemos essa fonte, a maneira como nós vivemos essa espiritualidade e esse seguimento de Jesus Cristo, foi a forma que ele nos deixou por meio de Maria. Maria é para nós essa tradução da vivência desse seguimento de Jesus Cristo. Porque o Padre Champagnat, quando olha para Maria, assim como os primeiros maristas, como o Padre Colém, como a Madre Chavoin, eles viam na pessoa de Maria aquela que realizava a obra do Cristo.
Por isso, os primeiros maristas falavam, inclusive o padre Champagnat, em algumas de suas cartas, que era necessário realizar a obra de Maria. E a obra de Maria, por excelência, é gerar Cristo ao mundo. Por isso, o padre Champagnat não teve dúvida em traduzir a missão do Instituto dos Irmãos Maristas como tornar Jesus Cristo conhecido e amado. E não tem nada mais marista do que isso, porque Maria, de fato, na sua missão, ela nos recebe de braços abertos para nos impregnar de Jesus, como é um dos ensinamentos do nosso fundador. Hoje pela manhã, a gente viu que essa espiritualidade, embora ela tenha uma dimensão muito pessoal, que é vivenciada de maneira única por cada um, por cada uma, no encontro pessoal com Cristo, ela é vivida no cotidiano da nossa vida, no cotidiano da nossa existência. Por isso, a espiritualidade marista, uma das características mais importantes dessa espiritualidade, o irmão Balco, um grande investigador do Instituto Marista, defendeu como a principal característica da espiritualidade marista ser uma espiritualidade da simplicidade. Por que simplicidade? Ele parte lá da origem da palavra simplex, né? Que significa aquilo que não tem nenhuma dobra, que só tem uma face, para dizer que nós maristas, olhando para Maria, que é transparência da luz, olhando para o padre Champagnat, que procurou vivenciar essas mesmas qualidades da integridade, da veracidade, nos incita a vivenciarmos uma espiritualidade despretensiosa, simples, não ostensiva, não ostentosa, perdão, não ostentosa. É uma espiritualidade vivida inclusive, por muitos irmãos, que a gente, quando entra em contato com esses irmãos, a gente percebe como muitos desses irmãos encarnam essa espiritualidade não apenas no trabalho que realizam, mas, sobretudo, no modo como vivem. E também leigos e leigas que compartilham essa missão, e quando a gente olha para essas pessoas, a gente vê o reflexo dessa espiritualidade marista. Portanto, nós vimos hoje de manhã o quanto essa espiritualidade se manifesta no cotidiano, no ordinário das nossas ações. Talvez uma das grandes dificuldades nossa é, de fato, olharmos o extraordinário que acontece no ordinário das nossas relações. Ou, dito em outras palavras, é vivenciar de modo ordinário a experiência extraordinária que Deus nos concede, que é o dom da vida. Por isso, o teólogo Hans Urs von Balthasar dizia que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. De fato, o que nos torna verdadeiramente espirituais, o que nos torna pessoas de espiritualidade é a capacidade de sermos humanos e humanas, humano na plenitude da palavra. Tanto que tem duas frases, na minha opinião, que podem sintetizar esse modelo de humanidade e mesmo a missão de Jesus. Quando me perguntam nos cursos de Cristologia, às vezes que a gente dá para catequistas, ou em alguma formação, quais são as duas frases que você poderia resumir a vida de Jesus? Eu tenho duas. Eu vim para que todos tenham vida, e eu acho que essa é a principal missão de Jesus. Ele veio para nos dar vida, e vida em plenitude, vida transbordante, em algumas traduções. E a segunda delas passou pelo mundo fazendo bem. Talvez eu acho que essas são as duas frases, na minha opinião, que definem um pouco também daquilo que nós buscamos ao vivenciarmos a nossa espiritualidade. Vida plena para nós mesmos, vida plena para todos, e, ao mesmo tempo, um plano de existência, um plano de vida, um projeto de vida que tem como grande objetivo o bem da humanidade. Jesus passou pelo mundo fazendo bem. E hoje, nesse terceiro momento,
a gente tem esse item, né, que é o nossa última meditação, integrando vida e missão. Faltou uma corzinha azul aí. Eu não sei se vocês têm toque, mas eu tenho, às vezes, quando faço as apresentações, estou confessando para vocês, preciso me livrar disso, talvez seja um sinal do Espírito, justamente a falha desse azulzinho aí, mas integrando vida e missão. Veja, nós estamos diante de uma. Agora ele apareceu. Nós estamos diante, na minha opinião, de algo que é a identidade mais forte da nossa espiritualidade. Quando você olha para um marista, quando você olha para uma marista, quando você olha, sobretudo, as nossas escolas, as nossas unidades sociais, os nossos hospitais, em algum aspecto também as nossas universidades, existe um espírito, existe uma paixão na forma de exercer essa missão, por muitos educadores, por muitos colaboradores, muitos irmãos que também estão à frente de todos esses projetos. E o Goio, que fez essa imagem que vocês estão vendo aí, eu acho que ele traduz de maneira perfeita aquilo que é a concretização, a aplicação da espiritualidade marista na sua prática. Veja que, nesse quadro, nós temos contemplado a figura central de Marcelino Champagnat. Aqui há uma intencionalidade do autor em nos mostrar que Marcelino é a referência de onde nós encontramos as inspirações para o seguimento de Jesus do jeito de Maria. Por isso, Maria está do lado esquerdo do quadro, também numa posição de muito destaque. Veja que Champagnat, Maria, olham numa mesma direção, olham numa mesma direção. E em torno do Champagnat, nós temos ali as crianças e jovens, os destinatários prioritários da nossa missão. Mas o Goio acrescentou uma informação muito importante nesse quadro, que ampliou essa visão da missão e do legado marista. Ele coloca uma família do lado do padre Champagnat, do lado de Maria e entre as crianças. Então, vocês percebem que no centro a figura do padre Champagnat, no lado esquerdo aqui da minha tela a figura de Maria e do lado direito a figura de uma família, para dizer que essa missão que começou com São Marcelino Champagnat foi compartilhada por mais de 150 anos pelos irmãos. Ela encontra, sobretudo a partir de 1980 em diante, mais especificamente em 1885, 86, no governo do irmão Charles Hord, com o reconhecimento do movimento de Champagnat da família marista, uma ampliação maior da vivência desse carisma, hoje compartilhado por irmãos, leigos, leigas, jovens, crianças e também colaboradores que participam das nossas obras e da nossa missão. E aí, o documento Água da Rocha traz uma informação bem importante que eu gostaria de compartilhar com O vocês quê? aqui. Bota na geladeira. Uma informação bem importante quando fala sobre essa integração da vida e missão. Alguém poderia ler para a gente, por favor, esse parágrafo? A espiritualidade marista, sendo apostólica, deve ser vivida em missão. O apostolado marista nasce da experiência do amor de Deus e do desejo de participarmos ativamente na missão de Jesus. Deus apaixonou-se pelo mundo e pelo seu povo, e Jesus expressa este amor curando e ensinando as pessoas. Eu vim para que todos tenham vida
e vida em abundância. Como Jesus, reconhecemos o convite urgente do Espírito em nós, que nos chama a ser testemunhas da Boa Nova. A missão da Igreja nasce desta inspiração interior: proclamar o reino de Deus como um novo modo de se relacionar com Ele e de se dedicar ao bem da humanidade. Participamos nesta missão da Igreja quando acolhemos o mundo com compaixão. Obrigado, Bernadette. E esse texto que a Bernadette acabou de ler para a gente é um texto que é quase que a fotografia e o resumo desse nosso terceiro encontro, dessa nossa terceira reflexão. Primeiro, estabelece e reforça que se nós temos uma espiritualidade que é apostólica, se a espiritualidade marista pode ser considerada uma espiritualidade apostólica, só existe um jeito de viver essa espiritualidade. Essa espiritualidade deve ser vivida preferencialmente em missão. O marista não vive a espiritualidade no claustro, o marista não vive a espiritualidade sozinho, mas o marista, ou a marista, né? Quando eu digo marista, as maristas, por favor, sintam-se incluídas, vivemos essa espiritualidade em missão. Não existe outra forma de se vivenciar essa espiritualidade. É uma forma que nos chega com uma marca do carisma. Lembra daquela citação do padre Champagnat, né? Que para mim toca muito o meu coração. Não posso ver uma criança sem sentir arder no meu coração o desejo de fazer-lhe conhecer Jesus Cristo, de saber o quanto Jesus Cristo as ama. Numa das cartas ao irmão Barthélemy, o padre Champagnat, falando sobre a missão de educar, ele dizia: como eu gostaria de poder estar no lugar de vocês e dedicar-me exclusivamente a essa missão. E é uma coisa muito interessante que hoje, né, a gente fala apostolado marista, o apostolado do irmão, o apostolado do leigo, da leiga, e essa palavra hoje é muito tranquila, é utilizada por todo mundo. Mas no tempo do padre Champagnat, minha gente, apóstolo era preferencialmente o clero, eram os padres, os bispos e o papa. Os irmãos não eram considerados apóstolos, porque não faziam parte da hierarquia, não eram ordenados sacerdotes, não faziam parte do clero. E o padre Champagnat inova. O padre Champagnat inova e destoa, inclusive, de alguns dos fundadores da Sociedade de Maria, como a gente já sabe, o padre Colém, fundador dos Padres Maristas. Por quê? Porque para o padre Champagnat, a missão do Instituto Marista de educar e de evangelizar pelo Ministério da Educação era justamente um ministério cristão. Ou seja, o padre Champagnat eleva a categoria dos irmãos, naquele momento de maneira surpreendente, a dos apóstolos. Por isso, tem uma circular belíssima que o padre Champagnat escreve de l'Ermitage, convidando os irmãos para as férias, e diz assim: venham repousar nessa casa, assim como os apóstolos repousaram no cenáculo, porque ele acreditava que l'Ermitage era a imagem desse cenáculo e era também o lugar de onde, assim como no cenáculo, os apóstolos se espalharam por toda a humanidade, por todos os cantos da terra, l'Ermitage de Nossa Senhora era também o espaço privilegiado onde os irmãos maristas eram formados como apóstolos e enviados para todas as dioceses da França. Portanto, o apostolado marista nasce dessa experiência da missão. E veja, a missão da Igreja, ela comporta uma inspiração muito forte, que é o reino de Deus. Uma característica muito forte hoje do espiritualismo que se vive, e é um risco que nós também podemos correr, mesmo dentro do Instituto Marista,
mesmo dentro da espiritualidade marista, é viver um Cristo sem reino, um Cristo sem apelo, um Cristo sem prática, um Cristo sem a justiça social, um Cristo sem me importar com os pobres, um Cristo em que as situações de desigualdade, de injustiça social, passam despercebido. Não. Jesus Cristo só pode ser entendido diante da missão expressa pela qual ele deu a vida. Ele deu a vida pelo reino. E é muito interessante que Jesus fala pouco de Deus. Jesus fala pouco de Deus. Quando fala de Deus, fala por meio do reino. E o reino de Deus é justamente essa missão da qual todos nós maristas participamos. A missão de Jesus Cristo, a missão da igreja, é de fato começar já aqui na terra, já aqui nesse momento em que vivemos, a construção desse reino. E nós participamos dessa missão da igreja quando acolhemos o mundo com compaixão. Vejam, compaixão aparece na primeira frase que define a espiritualidade marista. A história da nossa espiritualidade é feita de paixão e compaixão. Paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Muito bem. Por isso, não tem como viver uma verdadeira espiritualidade, seja ela cristã, seja ela marista, se não temos uma causa que nos inspire, se não temos algo que de fato inquiete o nosso coração. Gente, a verdadeira espiritualidade, ela não é um calmante, ela não é um remédio que nos tranquiliza, ela não é algo que nos amortece os sentidos, não. A verdadeira espiritualidade é aquela que, uma vez preenchidos de Deus, preenchidos da sua presença, do seu espírito, da sua força, nos leva a questionarmos as nossas próprias ações. Nos leva a questionar, de fato, pelo que vivemos. Qual que é a causa que nos inspira? Se hoje nós não estivéssemos no Marista, se hoje nós não conhecêssemos o Instituto dos Irmãos Maristas, qual que é a causa? Qual seria a causa que nos inspiraria como maristas? E a resposta a essa pergunta está diretamente relacionada com o que nós entendemos ou como nós vivemos a nossa espiritualidade. Por isso, gente, toda espiritualidade deve nos inspirar para uma causa, deve nos inspirar para um propósito. E um propósito que não seja um propósito intimista, que não seja um propósito individualista, que não seja um propósito pequeno. Os primeiros maristas, entre eles o padre Champagnat, tinham um grande sonho. Um mundo em que todos se tornariam maristas, não porque fariam parte da congregação dos irmãos maristas ou da Sociedade de Maria. Um mundo onde todos reconheceriam na pessoa de Maria e na sua missão e assumissem essa mesma missão de levar Jesus Cristo às pessoas. E foi a forma que o padre Champagnat escolheu de levar Jesus Cristo às pessoas por meio da educação, por meio dessa missão que, de fato, nos inspira, de alguma maneira, a que todos nós maristas, independente de onde estejamos, independente do que façamos, tenhamos também, como fonte da nossa espiritualidade, essa vocação de educador e de educadora. Eu acredito, gente, que todo marista, deveria se sentir não apenas como apóstolo, não apenas como enviado de uma missão, como partícipe de uma missão, mas todo marista deveria se sentir um educador, porque a educação cristã, a educação que muda a sociedade, a educação que estava no sonho do padre Champagnat, de fato, é uma marca do nosso carisma e é também uma marca de como podemos vivenciar essa espiritualidade marista, de como podemos nos engajar a essa causa tão importante que é
a nossa espiritualidade, mas ao mesmo tempo que é a nossa missão. Por isso, temos mais 2 textos aqui muito interessantes que nos dá alguns assentos de como vivenciar essa espiritualidade de maneira concreta, no dia a dia da nossa missão. Pediria para mais uma pessoa, por favor, fazer a leitura. Integrando vida e missão. Os apelos do mundo, especialmente dos pobres, tocam o coração de Deus e também o nosso. A profundidade da compaixão divina desafia-nos a ser homens e mulheres com um coração sem fronteiras, pois em sua infinita bondade, Deus continua a se envolver totalmente com as mulheres e os homens do mundo de hoje, com as suas decepções e esperanças. Obrigado, Maria Helena. Helena é o nome da minha mãe. Esse texto, ele é bem claro. Eu acho que ele não deixa dúvidas para a gente, né? Vejam, esse documento foi escrito em 2008. É um momento que o Instituto Marista está fazendo um deslocamento muito bonito. É um momento em que muitas escolas sociais estão sendo abertas no Brasil. É um momento em que a solidariedade vai ganhando força, vai ganhando um rosto ainda mais forte dentro da missão marista. E o irmão Charles Howard, que foi um dos precursores, junto com o irmão Basílio Rueda, e depois também é tocado esse assunto com muita clareza nas circulares do irmão Sean Simon, fala justamente que nós, maristas, precisamos nos sensibilizar especialmente pelos pobres, porque os pobres tocam o coração de Deus e também o nosso. E porque na origem do Instituto Marista, na origem da nossa instituição, da nossa missão, da nossa vocação e da nossa espiritualidade, estava a preferência do padre Champagnat pelas crianças mais empobrecidas, pelas crianças da zona rural. Veja, essa espiritualidade nos convida a sermos homens e mulheres com o coração sem fronteiras. Veja, o Papa Francisco veio só em 2014, e veja como que essa expressão, um coração sem fronteiras, se conecta diretamente com aquela ideia principal do pontificado do Papa Francisco de uma igreja em saída. Um coração sem fronteiras é a personificação, para nós maristas, desse ensinamento e desse magistério tão importante do Papa Francisco, que é a igreja em saída. Mas tem um segundo número aqui, que é o número 128, que traz um elemento importante que eu quero destacar para vocês. Gostaria que mais uma pessoa pudesse fazer a leitura, por favor. O carisma marista torna-nos sensível aos sinais dos tempos e às aspirações e preocupações das pessoas, especialmente dos jovens, superando fronteiras religiosas e culturais. Desejamos a mesma dignidade para todos, direitos humanos, justiça, paz e partilha igualitária.